Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. Hoje estamos eu e a Tassi, sem a Beta. A Beta teve um compromisso hoje e não pôde participar da gravação. Mas estamos aqui, né? Vamos tocar esse episódio aqui com vocês. E para o episódio dessa semana, a gente vai trazer o tema das profecias de Nostradamus. Hoje é um tema mais místico, vamos dizer assim, né? Para quem gosta de visões, de misticismo, vai gostar desse episódio. É, com certeza. Bom, antes de ir para o nosso tema, como sempre, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Vamos lá para o primeiro comentário. Eu já vi meu nome ali. Ai, meu Deus. É o comentário do nosso amigo Mac aqui, que falou assim: Hello, pretty ladies. Welcome back, Tassi. Só faltou uhul. É verdade, eu tinha esquecido, né, desse uhul, né? Mas, enfim, é porque volta, né, entendeu? Aí a cabeça ainda tá funcionando, entendeu? Mas hoje já foi, vocês já viram que teve, né? Então, ok. Que conspiração nada, meninas. Esse cara aí só pode ser o terceiro irmão dos Green ou um tremendo Forrest Gump. Bem, gente, para quem não sabe, a gente estava falando na semana passada sobre a teoria do tempo fantasma. Então, esse comentário do Mark, né? Aí, continuando. Trocaram a medicação dele. Trocaram a medicação dele e o cara viajou. Viagem longa, por sinal. Segundo ele, mais de 290 anos. Beijos e até a próxima. Parabéns pelo episódio. Valeu, Mac, pelo seu comentário aí. Pois é, né? Eu também acho que ele deu uma... é muito chato. Sinceramente, eu achei... Volto a falar. Eu achei muito chata essa teoria. Nossa. Muito. Mas, enfim. Bom, nosso próximo comentário aqui veio lá do Spotify, também do nosso último episódio, que foi do Ed Iron. E ele comentou o seguinte: os episódios são sempre maravilhosos, mas com o retorno da nossa rainha, não tenho comentários nem roupa à altura. Valeu! Nossa, meu Deus do céu. Eu sou tão assim, gente. Não. Ai, gente. Você é um dos membros fundadores aqui desse podcast. Eu estava guardando seu retorno. É verdade, né? Mas não, então, gente, mas obrigada aí pela saudação aí, né? Amorosa da sua parte, né, Ed? Mas é isso, gente. Estou de volta aí. E, bem, para quem ainda não sabe, né? Então, desde o episódio passado, que foi o do Tempo Fantasma, né? Eu voltei aí. E vamos seguindo, né, com os episódios que estão vindo aí, que vai ter muita coisa ainda para vir mais para frente. E é isso aí, galera. Bem, hoje nós não temos indicações, né? Então acho que o negócio é a gente ir já direto pro episódio de hoje, que a gente vai falar sobre as teorias de Nostradamus, né? As previsões de Nostradamus. E, bem, a gente vai falar, assim, de algumas que já passaram, mas o nosso foco principal hoje vai ser as teorias, eu tô com um negócio de teorias, vai ser as previsões, mas não deixa de ser teoria, né? Vão ser as previsões de 2023, né, que ele viu aí. Bem, mas antes de a gente ir, né, para as previsões, eu acho que é interessante a gente falar, apesar de ele ser bem falado, né, falar um pouquinho de quem foi Nostradamus. Então, o Nostradamus, aí conhecido, né, como Michael de Nostradame, né, ele nasceu, não se sabe muito bem a data na qual ele nasceu, né, mas supõe-se que foi entre 14 ou 21 de dezembro de 1503, lá na França, e que deve ter falecido aí em 1º ou 2 de julho de 1566.
né? O Nostradamus, ele foi um astrólogo, médico e vidente de grande renome lá na França, né? E ele é muito conhecido por um livro chamado Les Prophéties, que é uma coleção de 942 quadras poéticas, onde ele prevê, né, alguns eventos futuros, né? O livro ele foi publicado pela primeira vez em 1555 e raramente deixou de ser publicado desde a sua morte. Tanto é que até hoje, né, todo ano aparece aí uma previsão do Nostradamus. Ele deve ter previsto aí até o ano 4000 e blá blá blá, né? Porque todo ano tem uma previsão dele, né? Mas enfim. O Nostradamus, né, a sua família era originalmente, né, judia, mas acabou se convertendo ao catolicismo antes dele nascer. Ele chegou a estudar na Universidade de Avignon, acho que é assim que fala, mas ele foi forçado a sair pouco mais de um ano depois que ele entrou, porque a universidade foi fechada devido a um surto da peste, né? Porque naquela época estava tendo a peste bubônica, né? E aí ele chegou a trabalhar como farmacêutico por muitos anos antes de entrar em outra universidade, que foi a Universidade de Montpellier, mas ele depois o que aconteceu foi que quase ele foi expulso dessa faculdade. Mas, enfim, ele acabou aí se casando em 1531 e teve 2 filhos, né? Só que tanto os filhos quanto a esposa dele morreram aí durante um outro surto dessa peste, né? E, enfim, ele depois casou de novo, teve 6 filhos, enfim, escreveu várias coisas, né? Enfim. E depois ele começou a atuar mesmo como astrólogo. E depois, já no final da sua vida, ele sofria de gota, né? Que não sei se o pessoal sabe, mas é que eu lembro muito do seriado Todo Mundo Cris, quando fala de gota, né? Porque é uma doença por conta de você comer muita porcaria, né? Gordura, essas coisas aí incha, né? Tem um inchaço no corpo, né? A gota é mais ou menos isso, assim. E aí a gota acabou evoluindo para um edema, onde ele acabou falecendo aí entre 1º ou 2 de julho, né? É uma coisa incerta, né? De 1566. E, bem, existe aí muitas lendas aí também que alguns autores, né, depois publicaram aí em relação à vida de Nostradamus. Mas, como eu disse lá no começo, ele tem essa publicação, né, chamada Les Prophéties, né, que atraiu diversos apoiadores aí durante os anos e tudo mais. E, enfim, até hoje é utilizado, né, esse livro aí para falar de profecias, coisas que ele preveu e tudo mais. E agora sim a gente vai falar mais dessas profecias, né, algumas antigas e as de 2023. E é isso. Você comentou, né, das profecias que até hoje a gente usa, tal. Eu vi um dos estudiosos, né, da obra dele, diz que ele deixou profecias aproximadamente até os anos 3000. Então, até os anos 3000 a gente tem aí coisas do Nostradamus. Olha, mas você vê, eu quase acertei. 1000 anos de diferença. Quase acertou. 1000 anos de diferença, mas beleza. Até o ano 3000, nossa, é muita profecia, gente. Muito. Bom, vamos começar com a de 2023, então. Uma das primeiras aqui que eu achei bem interessante é uma profecia que envolve a família real britânica. Uma das profecias aqui que apareceram para o ano de 2023 em relação ao reinado do príncipe Charles, né? Então, ele já tinha falado sobre a morte da rainha Elizabeth, já tinha umas profecias do Nostradamus que algumas pessoas interpretavam que era a morte dela, né? Só que tem um trecho de uma das profecias dele que diz o seguinte: porque eles desaprovaram de seu divórcio, um homem que depois foi considerado indigno. O rei das ilhas teve sua saída forçada pelo povo. O homem que o substituirá nunca esperou ser rei.
E aí, as pessoas aqui começam, né, a especular em relação a essa profecia. Primeiro que o príncipe Charles vai abdicar, né, o que as pessoas acreditam, né. Falando aqui do divórcio, seria em relação ao divórcio dele com a princesa, e realmente pegou muito mal na época, a popularidade dele não é muito boa até hoje por conta disso. E aí, o trecho que mais gera especulação, na verdade, não é nem tanto da abdicação dele, mas esse trechinho que ele fala, que o homem que o substituirá nunca esperou ser rei. Porque se quem fosse substituir ele fosse o filho mais velho dele, que é o William, ele já espera ser rei, né? Já tá na linhagem real, ele seria o próximo. Então tudo indica que não será ele, por algum motivo, por essa profecia. Nossa. Bem, ele só não conseguiu prever que a família real é composta por reptilianos, né? Mas tudo. Esse detalhe escapou. Esse detalhe não. Ou ainda não acharam alguma coisa lá no livro dele, não sei, né? Vai saber. Tem profecia até o ano 3000, então. Vamos lá. Tem uma outra profecia também, que muitos aí acreditam, né, que o Nostradamus teria previsto uma grande guerra em 2023, né, com os seguintes versos: 7 meses de grande guerra, as pessoas morrem por causa do mal, mas sua luz não cairá nas mãos do rei. E aí, o que acontece? Muitas pessoas acreditam, né, que essa interpretação se refere ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é um dos maiores, né, e mais comentados agora, enfim, nos últimos anos, né, e ganhou aí uma ascendência do ano passado, né, para esse ano, né. Só que, como foi no ano passado, tem essas controvérsias também, né, que o conflito já acontece há quase um ano, né? Iniciou no ano passado, então talvez não está tão, vamos dizer assim, ele falhou aí um ano de Acontece, né? Se na teoria passada a gente estava falando de tirar 300 anos da história, o que é, né? Errar um ano, ano, né? Não é nada. Faça longe. Tem uma outra profecia também, que ele traz um dos trechos, né, das profecias, é que ele fala de luz falhando em Marte. E aí as pessoas tiram desse trecho aqui que teria alguma relação com a exploração espacial. Né? A gente tem várias empresas aí, igual do Elon Musk, né, promovendo viagens para o espaço, né? Ainda não para Marte, né, mas é um dos projetos que se tem, até um projeto de colonização de Marte. Então, muita gente fala aqui que essa profecia dele diz respeito a isso e de consequências terríveis que vão acontecer por essa exploração espacial. Nossa. Não dá para saber. O que eu acho curioso é que, assim, na verdade, os textos de Nostradamus, quando você para ler, eles são bem vagos, né? A maioria deles, os textos são bem vagos. Eles podem significar qualquer coisa, na verdade, né? E aí fica muito a critério da interpretação de quem lê. Sim, isso é verdade. É um sentido, assim, mais... Mas é simbólico, né? O jeito que ele fala. É muito de simbolismo, né? Então, realmente, cada um interpreta de um jeito. E fala, é isso aqui que ele quis dizer para esse ano. Bem, eu vi uma que está falando também sobre canibalismo, né? Mas eu vou explicar melhor por que canibalismo. É assim, tem um trecho que ele fala de comer seu amigo em desespero, que o trecho é exatamente esse. Não há abades, monges, nem noviços para ensinar. O mel vai custar muito mais do que a cera de vela, o preço do trigo será alto. O homem vai ficar agitado e comer seu amigo em desespero, né?
Essa foi uma previsão que ele fez para 2023. E segundo algumas interpretações, os versos podem indicar uma grande crise econômica global para esse ano, né? Inclusive com uma possível ameaça à humanidade com risco de ocorrência de canibalismo. Uma coisa é certa. Não sei dizer se uma crise mundial, mas há alguns países que estão passando por uma crise econômica bem feia, como, por exemplo, a Argentina, né? Que lá tá tendo a inflação tá muito alta, tá tipo tendo como se fosse, eles chamam de gatilho, sabe? Que não, é muito parecido com uma situação que aconteceu aqui no Brasil no início dos anos 90, né? Que quando a inflação aumentou de um jeito tão assim absurdo que quando ela baixava um pouco, as pessoas iam para o supermercado fazer compra, entendeu? Com risco de... Porque isso que era o que acontecia. Hoje, você, vamos supor, vai lá no mercado, o arroz está custando R$5. Um exemplo, né? Porque não tá 1 quilo de arroz R$5. E aí, no outro dia, já não tá mais R$5, tá tipo 35, entendeu? Então, o que aconteceu no Brasil, os argentinos estão sofrendo isso também. Tanto é que lá tá um pouco perigoso também para o pessoal, né? Porque depois que teve a eleição, as prévias, né? Porque ainda não é a eleição efetiva, né? Foi só para escolher os candidatos para concorrer mesmo nas eleições. Então, foi as prévias lá. Depois que teve o resultado das prévias, a inflação aumentou, assim, de um jeito tão grande que lá as pessoas estão, assim, acho que estão com medo de andar na rua porque estão sendo assaltadas, assim, de dia, de qualquer, sabe, de qualquer jeito. O pessoal tá com muito medo lá, né? Tá tendo, é bem complicada a situação econômica de lá. Mas, assim, eu falo da Argentina, que é o que eu conheço mais, né? Mas a gente sabe que, tipo, tem outros países também que estão passando por dificuldades econômicas e também dificuldades no ramo político, entendeu? Então, só que se a gente for parar para pensar também, isso é algo que acontece direto, esse negócio de crise. Olha, eu acho que a gente nunca saiu de uma crise econômica, propriamente falando. Nós nunca saímos. Nunca saímos. Não, desde que a gente é criança, né? Estamos em crise. Muda os níveis de crise, mas nunca teve um período de estabilidade. Nunca, nunca. Então, enfim, é complicado a situação da qual nós vivemos, assim. E eu acho que nunca vai melhorar, sendo bem sincera, gente. Eu também acho que a tendência não é essa, não. É pelo contrário, né? É ter cada vez mais desigualdade, mais crise. Sim, sim. Mas está aí a previsão do nosso... E só melhora, né? Porque uma das previsões também, além de crise econômica, são os efeitos do clima, né? Os efeitos catastróficos do clima também estão nas previsões de Nostradamus, né? Ele fala aqui num trecho: como o sol, a cabeça queimará o mar brilhante. Os peixes vivos do Mar Negro quase ferverão. Então aqui, esse trecho, né? Quem estuda aqui os escritos de Nostradamus acredita que ele se refere ao aquecimento global e a todas as mudanças climáticas que estão acontecendo, né? Se você, né, é daqui de São Paulo, você está vivendo isso na pele, porque estamos com temperaturas malucas. Em um dia você tem 35 graus e no dia seguinte 12, 11. Foi o que aconteceu no começo dessa semana, né? E que vai acontecer de novo essa semana. Sério? De novo? A previsão para amanhã é máxima de 21, mínima de 15. E hoje tá super quente. Hoje a máxima foi 31, né? Uhum. Nossa, amanhã é 21 a máxima. É sério? Deixa eu ver aqui, previsão, não sei.
Ai, gente, eu não gosto desse negócio, não, porque a tendência é a gente ficar, em vez de a gente ficar bem, a gente fica doente com essa mudança de tempo louca, sabe? E eu, particularmente, vou falar para vocês. É uma coisa que eu vou comentar aqui, entre aspas. Quando eu estava na faculdade, eu gostava do frio, porque na época da faculdade, muitas vezes eu estudava em casa, né? E eu tinha uns vizinhos que faziam alguns barulhos, né? Assim, sabe? Meus vizinhos eram barulhentos, música alta, entendeu? Eu tinha um vizinho que era baterista, tipo, ele tava aprendendo a tocar bateria, mas nada contra que eu gosto de bateria, mas assim, eu tava estudando cálculo, e aí tava sabe? Tipo, é muito ruim. Então eu gostava do frio, porque no frio ninguém fazia barulho, minha rua ficava calma, silenciosa, assim. E aí eu gostava por conta disso. Mas hoje, nossa, eu prefiro 1000 vezes um tempo assim mais fresco, sabe? Tipo, não um calor 40, tipo Rio 40 graus, né? Não, mas assim, tipo igual hoje. Hoje eu, apesar que tava bem quente mesmo, teve uns momentos que eu acho que não tava 31, não, devia estar uns 35. Mas eu gosto, assim, de um tempo que é um calorzinho, assim, que dá pra ver o sol, sabe? E tal. Que quando a gente vê o sol, parece que a gente fica mais feliz. Eu, pelo menos, eu sinto. Não, eu também. Eu prefiro também o calor. Eu me sinto mais animada, tal. Mas agora, essa coisa de num dia você tá super quente e no dia seguinte tá frio pra caramba, mas não tem saúde que suporte. Não, não tem mesmo. Aí, tipo, pra ficar com gripe, é batata, entendeu? Aí tem que tomar cuidado, né? Tem que. Porque, tipo assim, ainda tá tendo. É verdade! Eu vi uma notícia. Ó, já tô viajando aqui, ó, gente, no episódio de hoje, tá vendo? Mas eu peguei metrô essa semana e eu vi falando que tá tendo uma variante nova, né? Da. Pois é. Outra variante, gente. Chega. Quando que vai acabar? Então, quando vai acabar isso, meu Deus do céu? Você vê que hoje ninguém tá mais nem aí, assim, né? Que eu digo assim, tá todo mundo andando sem máscara, ainda tem a questão do álcool gel, pelo menos nos lugares que eu vou, e eu também, até hoje eu uso, não parei de usar, e também uso máscara quando eu vejo que vou para um lugar que é complicado, mas ou quando, vamos supor, se eu tô meio resfriada, vamos dizer assim, né? Aí tem que usar, Sim. né? Uhum. Mas, assim, gente, só numa questão assim, né? Porque já deu, né? Já deu esse Covid. Nós temos 3 anos aqui falando desse negócio. Ai. Não, ninguém merece ter que voltar tudo de novo e ficar trancado dentro de casa. Não dá. Não dá. Mas, enfim, Nostradamus previu essas mudanças climáticas loucas. Encontrei uma aqui do Papa Francisco. Você chegou a ver essa do Papa Francisco? Papa, é verdade. Eu achei uma aqui também é verdade. Eu tinha esquecido dessa, do Papa Francisco e do Anticristo. Mas pode falar o do Papa Francisco. Bom, eu, na verdade, eu achei alguns trechinhos só, não achei o trecho completo dessa profecia dele, não sei se a Tassi achou aí. Mas eu vi nos trechinhos que eu encontrei, falava assim, que nas profecias ele fala de uma mudança de liderança que afetaria a igreja, e que aí viria o verdadeiro Papa. E aí muita gente interpreta isso relacionado ao Papa Francisco, que aí não sei se é verdade, talvez a Tassi até saiba melhor, mas que ele já sinalizou que no caso de velhice ou de doença, ele iria renunciar. Sim. Então já teve essa manifestação dele aí, que ele não gostaria de continuar sendo Papa, né, com uma idade muito avançada, com uma saúde frágil, e aí por conta disso muita gente
usa, né, esse trecho aí de Nostradamus como se fosse essa previsão, né, da renúncia do Papa Francisco, e que aí viria uma mudança radical com o novo Papa. Então, eu já vi mesmo o Papa Francisco, ele chegou mesmo a falar, porque ele também não anda muito bem de saúde, assim, né? Enfim. Aí, realmente, é verdade mesmo. Mas falam tanto do Papa Francisco que não dá nem para saber. Eu digo isso porque eu sou católica e eu já vi gente falando, né? Muitos católicos dizem, né, que o Papa Francisco não é um Papa, né? Que nosso último Papa foi o Papa Bento XVI, né? Que faleceu no final do ano passado. E, enfim, é o que eu tô falando. Falam tanta coisa, né, dos papas, né? Bom, vamos ver então se a profecia aí está certa, se vai vir aí um novo Papa. Bom, então a gente falou, né, de profecias de 2023, pegar algumas aqui antigas, né, que foram das principais que aconteceram, né. Então algumas pessoas defendem também que Nostradamus conseguiu prever o nazismo, né. E aí eles usam, né, um trecho aqui das profecias dele, que ele diz o seguinte: uma nova seita de filósofos que desprezam a morte, o ouro, as honras e as riquezas nascerá nas fronteiras da Alemanha, e os que a seguirem terão apoio e audiência. O primeiro do terceiro fará pior do que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos. A prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. O novo Nero fará jogar nos 3 fornos os jovens para queimá-los vivos. Feliz aquele que estiver longe desses atos. 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo perecer. Aí aqui, o que as pessoas falam, né? Primeiro que ele menciona aqui que nascerá nas fronteiras da Alemanha, né? E aí tem um trecho que ele fala: o primeiro do terceiro fará pior do que Nero. O governo, né, do Adolf Hitler, que foi do nazismo, era chamado de Terceiro Reich. Então muitas pessoas imaginam que ele tenha, né, previsto isso aqui. E aí essa parte, né, que ele fala dos fornos, tal, faria alusão ali aos campos de concentração. Né? Então as pessoas defendem aqui que ele conseguiu prever, né, a ascensão do nazismo. Nossa. É curioso, né? É curioso, sim. É curioso. Tem uma aqui também que eu achei bem interessante, né, que ele fala que tem uma previsão aqui também, que também está ligada à Igreja Católica, né, que diz que Nostradamus ele previu o declínio da Igreja, e ele cita em algum dos momentos aqui nas profecias dele, né, a data do dia 13 de dezembro, que foi a data em que aconteceu um atentado contra o Papa João Paulo II. Né? E aí aqui também ele fala, né, de algumas questões nas profecias que as pessoas relacionam a um escândalo que aconteceu envolvendo também a Igreja Católica, que foi do Banco Ambrosiano, que também foi de 81. E aí o trecho é o seguinte: vasta Roma, tua ruína se aproxima, não a de seus muros, mas a do seu sangue e da sua substância. A maldade fará um atentado tão terrível por meio da literatura que todos serão perseguidos. Depois de Montelimar, o Papa perderá o seu brilho. Sua infelicidade virá da confluência do Saona e do Ródano, por causa dos soldados escondidos no bosque em 13 de dezembro. Nada mais terrível jamais aconteceu ao trono. A Igreja Católica será perseguida na Polônia, e as igrejas serão desapropriadas. A mãe será desnudada por seus próprios filhos, e os árabes serão aliados dos poloneses. Com a economia em baixa, haverá uma grande calamidade no Ocidente. Na Itália, a guerra, a calamidade e o cativeiro atingirão a igreja. A pilhagem arruinará Mônaco. Então, falo aqui que ele estava descrevendo aí uma certa crise da igreja e também o atentado que aconteceu contra o Papa João Paulo II. Nossa! Essa foi a profecia que eu fiquei mais impressionada, para falar a verdade, de todas que a gente falou. Até porque eu estava até conversando aqui com a Paty em off, que não sei se todos que escutam podcast sabem, mas eu sou católica, né? E eu estava falando para a Paty que o Papa São João Paulo II, para mim, é o meu preferido de todos.
que eu amo muito ele, que eu tenho até, tava mostrando pra Paty um quadrinho que eu tenho dele, mas eu tenho um outro também, eu gosto muito dele. Mas essa profecia do Nostradamus me impressionou, porque é o que eu estava falando com a Paty, realmente houve mesmo um declínio aí, até se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, que é um país muito, em boa parte é um país cristão, né? Mas no decorrer daí dos últimos 20 anos, a quantidade de católicos acabou decaindo, né, no país. Muita gente virou protestante, né? A igreja, as religiões protestantes, elas estão tendo uma certa ascensão. Eu até estava comentando com a Paty que, mas apesar que agora, nesses últimos anos aí, que eu falo últimos anos, assim, da pandemia para cá, né? A gente, como católica, né, eu tenho percebido que tem muitos jovens que estão se convertendo para o catolicismo. É um movimento que está acontecendo, mas realmente houve sim, como o Nostradamus falou, né? Por exemplo, se a gente for pegar na Europa, né, que era o que eu estava falando com a Paty também antes, na Europa existem países que alguns lugares sagrados, né, igrejas e tal, hoje não são mais igrejas, são casa de shows, são bares, né, enfim, é uma coisa bem... Eu, como católica, para mim é muito triste, tá? Falando para vocês, é muito triste, mas, assim, pegando a profecia de Nostradamus, eu acho que ele fala, se for essa mesma interpretação, foi muito certeira, eu acho. Sim. Do ponto de vista. Tem uma aqui também que eu achei bem interessante, que é da Revolução Francesa, né? Então, também algumas pessoas dizem que ele conseguiu prever a Revolução Francesa no trecho que ele fala o seguinte: a época é muito boa e o rei muito bom. Serão aniquilados pronto e subitamente pela negligência. Farão mau juízo da leviandade da esposa do rei, que será morto devido à sua benevolência. Antes da guerra, o grande tombará. O grande cairá e será executado. Sua morte será súbita e triste, antes que ele termine seu reinado. A maior parte nadará em sangue, ao lado do Sena. O solo será coberto de sangue. Então, aqui, para essas pessoas que acreditam, né, que ele previu a Revolução Francesa, nessa parte que ele fala aqui da leviandade da esposa do rei, teria muita relação com a impopularidade da Maria Antonieta na época, né, com as futilidades e tal. E que mesmo assim, o Luís XVI, ele tinha ainda a simpatia ali das pessoas, né? Mas aí, em 14 de julho de 1789, vem a queda da Bastilha, então o grande tombará, né? Que foi quando o rei foi preso e guilhotinado antes do fim do reinado. Então, as pessoas pegam esse trecho aqui e associam com a Revolução Francesa como se ele tivesse previsto, né, esse acontecimento. Nossa, esse também foi outro... Esse é bem exato também, né? É bem... Nossa, gente! Não, esses aí já dá para acreditar mais. porque os outros, sinceramente, negócio de crise econômica... gente... Daí não. Faz parte da vida, né? Da história do mundo. Mas interessante esses dois últimos, sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio. A gente trouxe aqui algumas profecias de Nostradamus para comentar, né? E comenta aqui com a gente se tem alguma outra profecia, né, que você viu se concretizar, que você querer dividir aqui com a gente. E queria aproveitar também e deixar um recado. A Beta geralmente faz essa parte, mas ela não tá aqui hoje. Né, de pedir para vocês comentarem, né, nesse vídeo, também lá no nosso Instagram. Né, a gente tá com 1.300 e poucos seguidores no Spotify, mas a gente tem poucas avaliações ainda. Então, se você puder ir até lá, deixar sua avaliação, isso também ajuda o Spotify, o YouTube a distribuírem melhor o nosso conteúdo. É isso aí, gente. Bem, foi muito legal esse episódio. Hoje eu vou falar pra vocês, esse tema de hoje foi mais legal do que o tema da semana passada. Foi bem interessante, até porque trouxe diversas reflexões.
Até aqui, pra gente em off também, que a gente tava conversando, eu achei que foi legal. Pra falar a verdade, gostei desse tema. Esse vale a pena. Bom, gente, então isso, né? Deixar o recado aqui pra vocês curtirem, comentarem, interagirem com a gente. Semana que vem a gente volta com outro episódio pra vocês. É isso aí, galera. Próximo episódio. Agora eu não lembro se ele é pesado ou não. Não, acho que Não, vai ser né? tranquilo. Uhum. Agora eu não lembro qual que é, mas enfim. Mas de qualquer forma, né? Estamos aí para entreter vocês com essas teorias malucas. E é isso, o de hoje foi legal. Mas até a próxima, então. Beijos e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.